Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo falando mais um pouco das ideias humanista secular, humanismo secular, ateísta e racional. E quero ler aqui um comentário de um livro, Deus e o Estado. Esse livro tem como escritor Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin, um materialista e revolucionário. Mikhail Bakunin, um pensador anarquista. E eu compartilho das ideias anarquistas de Mikhail Bakunin, pois ele era um ateu, uma pessoa que padeceu muito por causa das suas ideias, foi preso, torturado, mas não cedeu nas questões da verdade que ele acreditava. E aqui nesse livro Deus e o Estado, que eu mandei baixar na internet, e uma pessoa aqui da minha região imprimiu, eu paguei para imprimir. E aí eu gostei muito desse livro, Deus e o Estado, de Mikhail Bakunin. E aqui ele fala umas coisas interessantes. Interessante para mim, que sou ateu. E o que ele fala aqui condiz com as ideias dos ateus. Diz assim: Deus sendo tudo, o mundo real e o homem não são nada. Deus sendo tudo, o mundo real e o homem não são nada. Deus sendo a verdade, a justiça, o bem, o belo, a força e a vida, o homem é a mentira. Quer dizer, o ser humano é a mentira. A iniquidade, o mal, a feiura, a impotência e a morte, é isso. Deus sendo tudo, o mundo real e o homem não são nada. Deus sendo a verdade, a justiça, o bem, o belo, a força e a vida, o homem é a mentira, a iniquidade, o mal, a feiura, a impotência e a morte. Deus sendo o Senhor, o homem é escravo, incapaz de encontrar por si próprio a justiça, a verdade e a vida eterna. Ele só pode alcançar isso por meio de uma revelação divina. Então, aqui está a essência, né? O que Bakunin está relatando aqui é o que os pregadores de Deus, os homens de Deus, o Deus que eu falo é o Deus judaico. Não estou falando dos outros deuses das outras culturas, da cultura grega, da cultura egípcia, da cultura indiana. Estou falando do Deus judaico, que a nós é conhecido. É o que a gente conhece mais, né? Os ocidentais conhecem mais a respeito do Deus bíblico, porque nós teve a influência da cultura judaica e cristã, e o Deus que a gente conhece é o Deus da Bíblia. Não é Shiva, não é Brahma, não é Alá, não, é o Deus bíblico. E aqui ele está falando isso. Deus sendo tudo, o mundo real e o homem não são nada. Deus sendo a verdade, a justiça, o bem, o belo, a força e a vida, o homem é mentira, a iniquidade, o mal, a feiura, a impotência e a morte. Os cristãos pegam isso. Então, eu falo sempre sobre essa questão do humanismo, que o humanismo é a exaltação
do ser humano. É a valorização do ser humano. Pois o divino desqualifica o ser humano, rebaixa o ser humano, inferioriza o ser humano. Então, como eu sou oposição, essas ideias que no passado eu era a favor, hoje eu sou oposição, porque eu não conhecia o outro lado humano, o outro lado científico, o outro lado ateu. Eu conheci o lado bíblico, o lado do Deus bíblico, né, que é a exaltação de Deus, que devemos adorar a Deus, exaltar o Deus da Bíblia, reconhecer que Ele é onisciente, onipotente, que Ele é tudo e o homem é nada. Então, se Deus sendo tudo, o mundo real e o homem não são nada. Então, o mundo real, para os teológicos, é nada. O que prevalece para os teológicos é o mundo metafísico, o mundo da fantasia, o mundo das ideias, é o que prevalece para o teológico. Os teológicos que eu falo são os cristãos e todos aqueles que acreditam em seres sobrenaturais. Eles vivem nessa ilusão, nessa ficção dos seres sobrenaturais. É chamado os ideológicos, os metafísicos. Eles desvalorizam o mundo real e diz que o mundo real não presta. O homem não vale nada. Um camarada lá no meu comércio falou, um vizinho, o homem não vale nada. Quando ele falou isso, eu falei, não concordo com você nisso aí. O ser humano vale. O ser humano é inteligente, é criativo, é inventor de muitas coisas. E a gente usufrui dos feitos humanos e não do divino, porque o divino é que é o nada. Então o nada diz que é tudo. E o tudo ele diz que é nada. Então ele inverte os valores. O humanismo é a valorização do ser humano. Ateísmo é a valorização do ser humano. E desvaloriza a ideia da metafísica, essas ideias ideológicas, do espiritual, do imaterial. Então, é isso. Então, Deus sendo tudo, o mundo real e o homem não são nada. Deus sendo a verdade, a justiça, o bem, o belo, a força e a vida, o homem é a mentira. O homem é o contrário, né? O homem é o contrário. Então, Deus, essa ideia de Deus desqualifica o homem, desqualifica os seres humanos. Quando eu falo o homem, eu estou consciente que eu estou dizendo o ser humano, o homem e a mulher, os dois sexos, o masculino e o feminino. Deus sendo o Senhor, o homem é escravo. Deus sendo o Senhor, o homem é escravo. Se você acredita que existe um Senhor que criou o céu, a terra, o mar e proveu tudo para você, você fica devedor a esse Senhor. Aí você passa a ser escravo, né? Passa a ser escravo desse Deus. Então Deus, sendo o Senhor, o homem é escravo. O homem é escravo. Então, para você se ver liberto, livre, você tem que dizer assim, eu não acredito em Deus ou deuses, pois eu sou o Senhor da minha vida. Eu não tenho um Senhor, eu sou o Senhor da minha vida. Deus sendo tudo, o homem é nada, o ser humano é nada. Deus sendo o Senhor, o ser humano é escravo. Então o ateísmo é o caminho da liberdade para o ser humano. O homem, para ser liberto, para ele ser ele mesmo, para ele decidir, tomar decisões na sua vida e fazer aquilo que ele acha que é certo e que é errado,
Ele tem que se libertar dessa questão de seres sobrenaturais, de Deus, o Deus judaico, Satã, demônio, Lúcifer, essas questões. Eu vi um luciferianista, pessoa que eu sigo e admiro bastante. Não admiro nessa questão dele dizer que ele trabalha para Lúcifer. Se você trabalha para alguém, você é servo de alguém. Então você não é livre. Então eu trabalho para mim mesmo. Eu não tenho senhor, eu não trabalho para ninguém, eu sou autônomo, então eu sou livre. Então eu não devo satisfação a nenhum ser sobrenatural. A nenhum ser sobrenatural. Então o verdadeiro liberto é aquele que não tem nenhum ser sobrenatural que orienta, que dirige a sua vida, que ele deve satisfação e que tem que consultar para ver como é que faz, de maneira que faz, não. De que maneira que deve agir ou não. Então o verdadeiro liberto, ele toma as suas decisões. Toma decisões certas e decisões erradas. Mas ele é que toma as suas decisões e também ele usufrui dos benefícios das consequências boas e usufrui dos malefícios das consequências ruins. Porque ele é livre. Então vou ler mais esse comentário aqui. Deus sendo a justiça, a verdade e a vida eterna, ele só pode alcançar isso por meio de uma revelação divina. Os cristãos dizem aí, o que eu recebi foi por revelação, né? A suprema sabedoria me revelou isso e aquilo. Mas nós não seguimos revelações, porque cada um tem uma revelação diferente. A religiosidade aí, teológica, judaica, principalmente a cristã, cada um diz que Deus falou com ele. Deus me falou para mim fundar aqui uma denominação. Deus me falou para mim ir para tal lugar. Deus me falou para mim fazer isso e aquilo. Então ele disse que foi a revelação, né? A revelação, né? Revelação divina. Mas quem diz revelação diz, mas quem diz revelação diz reveladores. Messias, profetas, padres, legisladores, inspiradores pelo próprio Deus. E estes, uma vez reconhecidos como os representantes da divindade sobre a terra, como os santos instituidores da humanidade, eleitos pelo próprio Deus para dirigi-la em direção à via da salvação, exerce necessariamente um poder absoluto. Todos os homens lhe devem uma obediência passiva e ilimitada, pois contra a razão divina não há razão humana, e contra a justiça de Deus não há justiça terrestre que se mantenha. Então é isso. Os chamados homens de Deus, eles assumem o controle para manipular e governar os demais, dizendo em nome de Deus que ele recebeu a inspiração e que ele é homem de Deus e que você deve ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando através dele, e se você não ouvir o que ele está dizendo, a instrução dele, você está desobedecendo a Deus. Assim ensinam os cristãos modernos, os antigos pregavam isso na época de Bakunin, no século XIX, e os de hoje continuam a mesma pregação dele. Você não se levante contra o homem de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus, Deus vai pesar a mão sobre você. Aí o camarada não tem conhecimento, fica calado ali, com medo, né? Fica com medo. Mas nós, livres pensadores, ateus, humanistas, que valorizamos o ser humano, temos o conhecimento de que os deuses não existem de fato, de que o Deus judaico também não existe, e isso é argumento daqueles manipuladores, daqueles que querem dominar o outro ser humano para levar vantagem sobre ele, escravizar a mente dele
escravizar as decisões daquele ser humano. Então, é isso aí. Mikhail Bakunin, no seu livro Deus o Estado, ele escancara com a questão religiosa. Ele diz aqui que a religião, ela protege o Estado, protege a política. Por que protege? Porque ela leva vantagem sobre a política. Porque a política favorece a religião e a religião protege a política. E aqueles que estão no poder, que estão dominando o que leva vantagem, escraviza aqueles outros, a maior parte, né? A maior parte, a massa é dominada pela política e consolada pela religião. A política domina a massa e a religião consola a massa, dizendo, mas Deus quer a si mesmo, isso é da vontade de Deus, nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, e a política, o Estado oprimindo os seres humanos, e a religião, que é beneficiada com o Estado, ele fica consolando aqueles incautos, os que não têm sabedoria, né? Os que não têm sabedoria. É isso aí. Se você gostou desse comentário, deste ensaio aqui de Mikhail Bakunin, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem.